Se você tivesse que escolher uma única coisa entre todas as coisas do mundo como sendo a mais importante, o que você escolheria? Talvez seja difícil demais fazer tal decisão, mas ela tem a sua importância. Se você não tem ideia do que dizer, do que responder, ou gostaria de conversar sobre isso, venha conosco. Eu sou o comunicador Francis Dietrich Hoffmann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e será um privilégio conversar contigo sobre este assunto. Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. O texto para refletirmos sobre o assunto proposto é de 1 Timóteo, capítulo 6, do qual faço agora a leitura. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto de ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com você.
Como talvez fica bastante evidente enquanto fazíamos a leitura, essa carta é dirigida a uma pessoa, cujo nome é Timóteo. E como podemos ver já nas explicações dos dias passados, Timóteo era um jovem pastor que estava sendo instruído pelo apóstolo Paulo para que pudesse continuar cuidando das várias questões da igreja. Timóteo era uma pessoa jovem e, portanto, ainda havia muitos desafios para a sua vida. Talvez por sua juventude, muitas pessoas talvez não o reconheciam como um líder. Talvez porque ele ainda estava caminhando em muitas questões, não tinha a mesma vivacidade de Paulo para tratar de questões práticas da congregação. Mas certamente, pelo que dá a entender nessa carta, ele certamente foi um homem muito importante no reino de Deus e pôde aprender muitas coisas importantes. Também para ele, na sua vida, era preciso escolher aquilo que era o mais importante, aquilo que realmente era vital em sua vida. E muitas tentações certamente lhe rondavam. Havia tentações de pensar que certas obras poderiam deixá-lo mais favorável diante de Deus, ou talvez as riquezas poderiam encantar os seus olhares, o seu coração, e assim poderia facilmente ser guiado e levado a algum tipo de idolatria em relação aos bens ou ao dinheiro. Por outro lado, ele corria o risco de simplesmente ignorar todas as coisas materiais e pensar que um tipo de conhecimento poderia também ser mais importante do que qualquer outra coisa. Enfim, em meio a tantas opções e tantos caminhos, Paulo quer dirigi-lo ao caminho correto. E talvez um versículo que é dito quase que de passagem, está no final, mas é o que direciona todo o pensamento que Paulo aqui coloca. Ele diz no final dessa carta que a graça de Deus esteja com você. Que a graça de Deus esteja com você. Essa palavra que parece simplesmente encerrar a carta, como que uma despedida, como um aceno dizendo tchau, ou alguém que diz, olha, vá com Deus. Bom, é exatamente sobre isso que são as palavras. É o estar com Deus, é o permanecer com Deus, é o saber que a nossa vida é totalmente dirigida por Ele. Por isso, quando Paulo diz que a graça de Deus esteja com você, ele não está simplesmente acenando a mão como quem se despede de outro. Ele não está simplesmente dizendo, olha, já que é comum dizer isso, então eu vou dizer como todo mundo diz, que a graça de Deus esteja com você. Não, não é algo dito simplesmente por hábito ou por costume. É sobre isso exatamente que tem a ver qualquer tipo de escolha ou decisão que possamos ter em nossa vida. É que a graça de Deus esteja conosco. Isso nos revela algumas coisas. Em primeiro lugar, que, na verdade, antes de qualquer escolha que nós venhamos a fazer, precisamos lembrar da escolha que Deus fez. Bom, Deus escolheu ser o nosso Salvador. Se pensarmos nisso em questões de riqueza, um assunto tratado aqui pelo Paulo, quando falando a Timóteo, podemos pensar em Deus como aquele que é o mais rico de todos. A Deus pertencem todas as riquezas que existem na terra. Foi Deus quem criou todas as coisas. Ele pode criar montanhas de ouro, ele pode fazer com que brotem dinheiro de diversos lugares, mas a pergunta é, o que vale isso de fato? Quando pensamos naquilo que Deus faz, Deus escolheu deixar sua riqueza, deixar o lugar mais rico do mundo, que é o lugar onde não há dor, onde não há morte, é o lugar mais seguro do mundo, é o lugar onde de fato não há morte nem dor, que é o céu. Deus deixa o céu e vem à terra. Ele assume a nossa humanidade, isto é, uma carne cheia de pecado, uma carne onde de fato há dor e angústia. E Cristo, claro, ele não sendo pecador, mas ele assume o nosso pecado para ser o nosso Salvador. Ele, não tendo pecado nenhum e não fazendo qualquer tipo de erro, ele assume o nosso erro para ser o nosso Salvador. E este assumir de Deus, quando ele abdica de tudo aquilo que é dele, ele nos aponta para a verdadeira riqueza. Este simples ato de Deus, que é simples para falar, mas muito complexo para entender, é de fato algo impressionante. Revela a graça de Deus. É como dizer assim, Deus se importa conosco. Deus não se importa em abandonar toda a sua riqueza
pelo menos naquilo que se diz em questões de posse, porque na verdade nós somos a sua riqueza. Ele escolheu seres humanos para viverem com ele. Não é a obrigação de Deus, não é de modo algum que Deus tivesse que fazê-lo, mas Deus escolheu assim agir. Deus escolheu nos amar, Deus escolheu nos salvar. Essa é a grande riqueza que Deus coloca diante de nós. Só que há muitas coisas que ofuscam o nosso olhar e que direcionam a nossa vida para caminhos muito perigosos. E por isso somos constantemente ensinados a olhar para a verdadeira riqueza. Paulo diz aqui, de fato, como a riqueza, como as posses e os bens podem facilmente nos levar para caminhos tortuosos. E isso também ameaça muitas vezes o ministério. Se nós lembramos dessa instrução de Paulo a Timóteo, isto é, um apóstolo instruindo um ministro da igreja, nós lembramos que, de fato, muito cedo as riquezas começaram a trazer grande tentação aos ministros. Muitas vezes uma oferta de cargo ou talvez um dinheiro que é oferecido de modo especial a alguém facilmente traz grande tentação às pessoas que pregam a palavra de Deus. E por isso Paulo lembra, olha, não olhe para isso. Não é o dinheiro que sustenta o ministério. Não são as posses que dão realmente voz ao ministério. Não, é Deus quem sustenta o ministério e é Deus quem faz com que a voz do ministro seja sempre proclamada. Mas, é claro, aquilo que há neste mundo, Deus usa como meio para levar a sua palavra. E é por isso que ele diz, olha, não ignorem aqueles que têm posses, não ignorem aqueles que têm dinheiro que podem ajudar, mas não amem o dinheiro. Não pense que o dinheiro realmente pode resolver todos os nossos problemas. Ele pode ajudar, sim, mas ele não traz solução. Não é o dinheiro em si que resolve o problema. Mas quando nós olhamos e usamos as posses para o bem do nosso próximo e para o louvor a Deus, bom, então estamos de fato colocando o nosso coração em Deus e usando nossos bens para o serviço a Deus e o servir do nosso próximo. Mas como é difícil realizar isso? Sei como nós temos a tendência muito humana de olhar para nós mesmos, de pensarmos em servir a nós mesmos e cada vez olhar para as nossas posses como propriedades nossas. E nesse sentido Paulo lembra, olha, o que nós trouxemos para este mundo? E o que vamos levar deste mundo? Se nós olharmos para a roupa que vestimos, se olharmos para o dinheiro que temos na conta ou em nossa carteira, se olharmos para a nossa casa ou tantos bens, até mesmo esse aparelho que uso para falar com você, não vamos levar nada disso. Tudo isso ficará aqui, apodrecerá aqui nessa terra. E isso digo não para que fiquemos tristes por aquilo que temos hoje, como se tivéssemos que jogar tudo fora. Não. Mas digo para sabermos usar as coisas para o fim que existem. Esse aparelho que uso, ele é importante para poder falar com vocês hoje. Da mesma forma, o aparelho que você está segurando nas mãos ou que está servindo você neste momento, certamente é importante para trazer a palavra de Deus a você hoje, agora. Certamente, o lugar onde você está agora é importante agora para protegê-lo da chuva, de temporais, para protegê-lo e abrigá-lo em uma situação realmente importante. Certamente o veículo que usas é importante para levá-lo de um lugar para o outro, mas ele cumpre o seu fim e termina. Ele não precisa durar para sempre, porque nossas necessidades aqui nessa terra também são temporais. Enquanto passamos por este mundo, precisamos aprender constantemente a olhar e a focar nosso olho naquilo que permanece para sempre. E essa é a palavra de Deus, que nos ensina constantemente que Deus nos traz a sua graça. E aqui voltamos de novo ao nosso ponto central, que a graça de Deus esteja com você, diz Paulo a Timóteo. Mas Deus diz isso também a nós, que a graça de Deus esteja com você, porque é essa graça que dura para sempre. Se lembramos bem da história que aconteceu, Paulo mesmo diz e cita aqui Jesus diante de Pôncio Pilatos. Parecia aos olhos do mundo que a graça de Deus terminaria ali. De fato, perderia a graça.
todos chorariam e nada mais poderia acontecer. Faz lembrar os discípulos logo após a morte de Cristo, cada um indo para o seu próprio lugar. Alguns discípulos trancados em uma sala à parte, outros a caminho de Emaús, indo embora porque perderam as esperanças, todos chorando e sem saber o que fazer dali para frente. Naquele momento, eles percebem que a graça não terminou. Cristo ressuscitou, Ele vive, porque nem a morte pode acabar com a graça de Deus, nem o poder que o mundo pode ter, nem força alguma pode acabar com a graça de Deus. E neste poder, nessa graça que Deus nos concede, que devemos focar a nossa vida. Por isso, o ter e o não ter não é nada em si mesmo. O viver ou morrer também não é nada em si mesmo. Mas, na verdade, Deus é tudo em todos nós. Deus é a reflexão da graça real e verdadeira que existe em nossa vida. Se, portanto, dizemos que há algum sentido em nosso viver, é porque a graça de Deus está lá presente. Por isso, a pergunta que eu fiz no início, se tivéssemos que escolher alguma coisa que realmente importa neste mundo, essa única coisa é a graça de Deus, que é tão simples, mas tão maravilhosa ao mesmo tempo. A graça revelada a nós em Jesus Cristo, o qual morreu por nós na cruz, não para simplesmente morrer, mas para, de fato, crucificar com Ele os nossos pecados e para que nós pudéssemos um dia ressuscitar com Cristo e assim vivermos com Deus eternamente. É essa graça que permanece, que é revelada a nós em Sua palavra e que é vivida constantemente quando também podemos ofertar, quando podemos falar de Cristo ao mundo, quando podemos dizer que sim, todas as coisas aqui passam, mas enquanto estamos aqui, vamos usar todas essas coisas para louvar a Deus e para servir ao nosso próximo. Talvez tenhamos em momentos dores, angústias, às vezes ficamos entristecidos, às vezes ficamos talvez até desanimados. Mas nesse momento é mais importante ainda lembrar que há uma coisa que nunca sairá de nós, é a graça de Deus, que Deus nos concede por amor e por misericórdia. Não há mérito nenhum de nossa parte, mas há um favor grandioso de Deus que constante e diariamente vem a nós para ser o nosso Salvador. Sim, por isso posso dizer a você, querido ouvinte, as mesmas palavras que Paulo disse a Timóteo, que a graça de Deus esteja com você, para que de fato você esteja feliz e livre de tudo aquilo que te prende e assim possas usar tudo aquilo que está aqui a seu serviço para o bem do seu próximo e para o louvor a Deus. Que Deus assim possa dia a dia nos ensinar a escolher aquilo que é bom e a viver segundo o seu querer, segundo a sua graça. Que a graça de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.